Estamos no final do movimento Julho Sem Plástico de 2020 e eu chego aqui exatamente no último dia do mês para falar que nós precisamos continuar com esse processo de redução de consumo de plástico descartável. Semana passada saiu uma nova publicação que mostra, se não aplicarmos com mais ambição um modelo de economia circular, em 2040 teremos sérios problemas. Aproveito também para falar um pouquinho das minhas mudanças de 2019 que eu fiz em relação à geração de plástico descartável para reduzir os meus impactos ambientais. Poluição plástica. Por que precisamos de uma transição urgente para o modelo circular e mudar os nossos hábitos? Primeiro vou contextualizar de forma simplificada de como chegamos até aqui. Os primeiros estudos para o plástico começou antes de 1900, com a finalidade de substituir outros materiais que já estavam se tornando escassos na natureza ou que inviabilizavam a produção em escala industrial. O plástico é um material orgânico polimérico sintético, onde a matéria-prima principal é o petróleo. Ele é formado por uma complexa mistura de compostos e suas propriedades são definidas principalmente pela química orgânica do polímero, como dureza, densidade, resistência ao calor, solventes orgânicos, oxidação e radiação ionizante. Em 1907 surgiu o primeiro polímero sintético, o baquelite. Essa descoberta trouxe o surgimento de muitos outros tipos de plásticos e benefícios para a sociedade. Um bom exemplo foi na área hospitalar, onde os materiais descartáveis facilitou a higiene dos hospitais e ajudou inclusive a salvar vidas. Depois da Segunda Guerra Mundial, a indústria petroquímica viveu grande expansão, desenvolvendo dezenas de novos materiais plásticos. Foi chamada a Revolução do Plástico. Economias de escala tornaram o material muito barato. Por volta de 1960, surgiu o plástico de uso único e conquistou os consumidores por ser completamente descartável e livrar-los da tarefa, inclusive, de lavar louças. Nasceu aí, então, a cultura do descartável, que cobraria um alto preço do meio ambiente. E o consumo e a demanda pelo plástico aumentou exponencialmente ao longo dos anos. 75% da produção petroquímica, que transforma petróleo e gás em matérias-primas para produtos como plástico, tinta, fertilizante e detergentes, é para a manufatura do plástico. Eles devem responder por mais de 1/3 do crescimento de demanda de petróleo até 2030 e quase que metade até 2050. De acordo com um estudo publicado pela Fundação Ellen MacArthur em 2016, em 2050, se continuar nesse ritmo, nós teremos mais plástico nos oceanos do que peixes. Segundo a Fundação Ellen MacArthur, 78 milhões de toneladas de plástico são produzidos anualmente e 98% vem da matéria-prima virgem, ou seja, do petróleo. Após a sua cadeia de consumo, do que é descartado, apenas 14% é coletado para a reciclagem e somente 2% acaba ficando na reciclagem de circuito fechado. Outros 14% é incinerado. Recupera energia a partir desse processo. No entanto, também é desperdiçado outros materiais considerados valiosos para o ciclo técnico, além de estar emitindo gases de efeito estufa para a atmosfera dentro do processo de incineração. Outra forma de destinação é o aterro sanitário. 40% dos plásticos vão parar lá. No entanto, ali também é desperdiçados nutrientes técnicos e também dentro dessa transformação de biodegradação de material, também há emissões de gases do efeito estufa. E os outros 32% acabam sendo dispersos no meio ambiente, parando em lixões a céu aberto, indo para rios, mares e oceanos. Esses são dados mundiais. Já no Brasil, apenas 10% são coletados para reciclagem, segundo o relatório da WWF de 2019, e 1% é reciclado. O Brasil é o quarto produtor de lixo plástico do mundo. Os plásticos emitem gases de efeito estufa em todo o estágio da sua cadeia de ciclo de vida, da extração de combustível fóssil no seu transporte, na refinaria e manufatura, no gerenciamento de resíduo, incluindo a incineração e os aterros, e na falta de gerenciamento também indo para a decomposição natural no meio ambiente. A sua decomposição total
pode durar de 200 a 400 anos, ou seja, todo o plástico já produzido ainda existe. E ele poderá ser responsável em 2030 por emitir 1,3 bilhões de toneladas de dióxido de carbono equivalentes na atmosfera. Existem ilhas de plástico flutuando nos oceanos, como a grande porção de lixo, que é uma ilha de plástico de 1,6 milhões de quilômetros quadrados, 3 vezes a área da França, que flutua em um ponto isolado do norte do Pacífico. A consequência disso tudo foi causada pelo modelo desenhado lá atrás, que não sustenta mais a nossa realidade do século XXI. Esse modelo de cadeia de produção e consumo linear na cadeia do petróleo gera muito impacto negativo. Além disso, o petróleo é um recurso ilimitado e tem seu pico previsto para 2034, segundo a OPEP. Temos a poluição ambiental causada em toda a sua cadeia e por ser um produto sintético, a natureza não biodegrada facilmente. E parece que é até meio óbvio, mas ao analisar que todo esse petróleo existente demorou milhões de anos para ser gerado, a Terra escondeu ele bem lá no fundo do seu centro. Outro efeito não previsto foi a contaminação por microplásticos. Durante a biodegradação, os plásticos estão se desintegrando em partes menores. O plástico ingerido é prejudicial à saúde dos animais. Há registros de mais de 240 espécies diferentes de animais com plástico ingerido, o que causa obstruções no aparelho digestivo e até a morte. Além disso, mostrou-se que as toxinas de plástico ingerido também prejudicam a reprodução e afetam o sistema imunológico. Embora os seres humanos sejam altamente propensos a ingerirem micro e nanoplásticos, os impactos diretos à saúde ainda são desconhecidos. As pessoas podem ingerir plásticos através do consumo de alimentos, onde a probabilidade maior é com os frutos do mar, mas há diversas outras fontes de contaminação. Um estudo recente sobre água engarrafada constatou a contaminação por microplásticos de 93% de garrafas, provenientes de 11 marcas diferentes em 9 países. Também foi detectado a contaminação do solo e das águas. Os microplásticos também são liberados, por exemplo, durante a lavagem das nossas roupas, porque a maioria das nossas roupas são feitas de fibras têxteis sintéticas, né, como poliéster, poliamida, nylon. Então, há estudos que a lavagem dessas roupas também liberam microplásticos, e também há nanoplásticos nos nossos produtos cosméticos. Tudo isso pode se acumular nas nossas redes de esgoto. E os processos de tratamento de esgoto hoje pode até remover muito dessas partículas, mas vão parar no lodo, que é um subproduto do tratamento de efluentes. E esse lodo muitas vezes é utilizado como adubo, fazendo com que milhares de toneladas de microplásticos vão parar nos solos e como o nosso tratamento também não tem tecnologias muito avançadas de filtração ou tratamento terciário, isso também ainda pode continuar indo para os rios. Além disso, também já há outros estudos de que há partículas de microplásticos pelo ar. Então, em 2016, teve esse primeiro estudo que já apresentou que se nós continuássemos nesse ritmo, em 2050 nós teríamos mais plástico nos oceanos do que peixes. Muita coisa aconteceu na cadeia do plástico, mas essas mudanças, essas alterações não representou muito. Então, a instituição The Pew Charitable Trusts publicou no dia 23 de julho um novo relatório dizendo que nesse ritmo que nós estamos, com esse tipo de mudança que estamos fazendo, em 2040 teremos 2 vezes mais o aumento de uso de plástico, 3 vezes mais plásticos indo para os oceanos e 4 vezes mais plásticos estocados no fundo do oceano. No cenário atual, mais focado na coleta, reciclagem e descarte de plástico, representa apenas uma redução de 7% do fluxo de plásticos que vai para os oceanos em 2040. O desafio só não é maior porque nós já temos as soluções para reduzir o fluxo anual de plástico em até 80% até 2040. Segundo o relatório, que teve inclusive a parceria também da Fundação Ellen MacArthur, esse resultado de redução de 80% só vai ser possível se fizermos uma transição para um modelo de economia circular para o plástico, ou seja,
fazer uma transição de um ciclo técnico para um ciclo biológico, utilizando o recurso de matéria-prima principal sendo renovável. A partir daí também mudar o design e a forma de produção para aumentar o tempo de uso desse material e facilitar a reutilização e reciclagem desses resíduos, desses materiais. Mesmo assim, se gerar descarte desse material, o que for para tratamento vai poder ser através de digestão anaeróbica, que vai gerar biogás, um subproduto que pode ser utilizado como energia, ou até mesmo compostagem, onde vai gerar composto, nutrientes, que vai acabar voltando, fechando o ciclo da cadeia do nosso material, da matéria-prima renovável. Assim, então, serão 3 passos principais, né? Criar uma economia plástica efetiva de pós-uso, reduzir drasticamente a dispersão desses resíduos em sistemas naturais e reduzir as outras externalidades negativas e dissociar o plástico da matéria-prima fóssil. Os cenários da atualidade focados na coleta, reciclagem e descarte são insuficientes. Primeiro, por conta da velocidade de estrutura desenvolvida que temos hoje para a gestão de resíduos sólidos, principalmente na região sul do globo. Estes cenários não vão conseguir reduzir a quantidade anual de plásticos que vão entrar nos oceanos até 2040. Isso por causa do crescimento populacional. É uma estimativa de mais de 500 mil pessoas todos os dias entre hoje e até 2040. Alto custo também para os governos, porque esses cenários eles são estimados entre 80 a 180 bilhões por ano, mais caros do que comparado com uma abordagem da economia circular. E dentro desse cenário atual também, as emissões de gases de efeito estufa são mais altos, cerca de 15% em comparação com a abordagem da economia circular, e nos prende a um sistema que depende de fluxos estáveis a longo prazo de matérias-primas para os combustíveis fósseis. A mudança de um sistema em direção à economia circular oferece os melhores resultados econômicos, ambientais e climáticos. A economia circular considera todas as etapas da jornada de um produto, antes e depois de chegar ao cliente. Essa abordagem não é apenas vital para interromper a poluição por plástico, mas, como mostra o estudo, oferece mais benefícios econômicos, sociais e climáticos. Comparados com as operações atuais, uma economia circular tem o potencial de reduzir o volume anual de plásticos que entra nos oceanos em 80%. E também gerar uma economia de 200 bilhões por ano e, para ir além, reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 25%, além de criar 700 mil trabalhos adicionais até 2040. Esse não é o foco de hoje, mas a economia circular e a sustentabilidade real vão gerar muitas oportunidades para soluções dos problemas socioambientais que estamos enfrentando hoje. Segundo o estudo, 3 ações precisam acontecer para reduzir em 80% o fluxo de plástico para os oceanos. O primeiro é eliminar. Impulsionado pelo crescimento populacional e pelo desenvolvimento econômico, o volume de plástico no mercado deve dobrar até 2040. Isso levaria o volume anual de plástico 3 vezes mais do que está entrando hoje. Para evitar isso, precisamos repensar quais embalagens plásticas são colocadas no mercado, eliminar os plásticos de que não precisamos, indo além da remoção de canudos e sacolas, escalando novos modelos inovadores que entregam produtos a clientes com embalagens reutilizáveis ou sem embalagem. Se fizermos isto, até 2040, o uso de plástico deve ser reduzido em quase que 50%, comparando com o negócio habitual de hoje. Isso equivale a um crescimento líquido zero no uso de plástico em comparação com a atualidade. O segundo é circular. As empresas devem agir rapidamente para projetar todos os itens de plástico para serem reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis. Para também aumentar nossa capacidade de coletar e circular esses itens na prática, precisamos investir pelo menos 150 bilhões de dólares em coleta e reprocessamento nos próximos 5 anos. A infraestrutura necessária para coletar e distribuir esses itens exigirá cerca de 30 bilhões de dólares em financiamento anual contínuo
no melhor cenário. Para isso, é preciso estabelecer também mecanismos que forneçam fluxos de financiamento recorrentes estáveis com contribuições justas do setor, como responsabilidade estendida do produtor. É altamente improvável que esse financiamento venha apenas dos orçamentos governamentais, especialmente na região sul do globo, onde existem as maiores lacunas de infraestrutura. Se implantássemos todas as soluções conhecidas para os resíduos de plástico na velocidade e escala máxima até 2040, ainda assim resultaria em mais de 150 milhões de toneladas sendo aterradas, incineradas ou mal administradas todos os anos, das quais 5 milhões de toneladas ainda assim entrariam no oceano. O último é uma melhoria de 80% em comparação com o business as usual, mas ainda inacceitavelmente alto. Para isso, precisa ir além do dimensionamento radical e imediato das soluções conhecidas. Devemos inovar a uma velocidade e escala sem precedentes, visando novos modelos de negócio, design de produto, materiais, tecnologias, sistemas de coleta e acelerar a transição para uma economia circular. Bom, a gente viu que para as ações de circular e inovar, a gente depende dos grandes empresários e do governo. Mas a ação de eliminar, que já vai ser possível reduzir em até 50% do fluxo de plástico indo para os oceanos, depende de cada um de nós, de mim e de você, fazendo algumas ações de redução de uso de plásticos descartável. Por isso, agora eu vou compartilhar com vocês quais foram minhas mudanças de 2019 para a redução de consumo e geração de resíduos de plástico descartável, dentro do meu processo Mutação Sustentável. Bom, antes de tudo, a primeira etapa do processo de mutação sustentável é o autoconhecimento. Nós precisamos saber quais são os nossos hábitos, quais são os nossos consumos que estão gerando esses plásticos descartáveis. Então, dentro de um mês, eu fiz um levantamento de todos os resíduos que eu descartava dentro da minha casa. E foram 126 tipos de resíduos. Isso não é número, tá? Não foi em quantidade, foi tipos. Muitos deles eram reutilizados, usados mais de uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Mas aqui é tipos, embalagens. E dentro do que foi levantado, quase que 70% era plástico, sendo que apenas 2% desses polímeros eram provenientes de recursos renováveis, considerado bioplástico. E mais, dentro da frequência de uso e geração desse resíduo de plástico, 4% era diário, 18% semanal, 7% quinzenal e 42% mensal, ou seja, 71% dentro do mês. Bom, a segunda etapa do processo de mutação sustentável é avaliar os riscos, oportunidades e as prioridades. Claro que dentro da minha sustentabilidade, da minha realidade. E a etapa 3, planejar e agir. Bom, a primeira mudança aconteceu em 2018, não foi em 2019. Inclusive, motivou todo o projeto da mutação sustentável. Eu utilizava muitos copinhos plástico descartável para tomar café. E isso, inclusive, tem até malefício para a nossa saúde. Bom, eu decidi abolir totalmente os copinhos descartáveis, carrego o meu copinho próprio, retrátil para todo lugar, para evitar o uso de copinho descartável. A garrafinha também é uma opção, mas ela é muito comum. A sacola, a eco bag, famosa sacola para fazer compras e levar no mercado para reduzir o uso de sacolinhas plásticas, também foi, com certeza, na verdade já era uma prática minha anterior. Mas a gente tem que ir além, Bom, outra atitude que eu já tenho há algum tempo é carregar a minha própria alimentação, em Tupperware, em potinhos. Até porque eu tenho um estilo meio fitness, já fui marombeira, então a alimentação eu gosto de levar medidinha, pesadinho, então isso facilita eu deixar de utilizar alguns descartáveis, como talheres, potinhos, marmitinhas, enfim. O quarto foi o canudinho. A gente não precisa dele, na verdade, nem mesmo para água de coco. Outra atitude, que essa sim aconteceu com mais intensidade em 2019, foi a compras de grãos a granel. Então, farinhas, temperos, inclusive, eu aproveito esses potinhos de vidro e outros potinhos para poder levá-los na lojinha a granel. E lá mesmo eles pesam, faz a tara dos potinhos,
e eu consigo reduzir as embalagens plásticas. Afinal, no meu levantamento, 60% do material dos resíduos descartáveis vem da nossa alimentação. Outra mudança foi a substituição do meu shampoo por shampoo sólido e artesanal de cosmetologia natural. Essa substituição também foi por quesitos de saúde. A gente utiliza muitos cosméticos, produtos de higiene que também possuem muitos componentes sintéticos. Então eu fiz essa substituição, até porque ele não vem numa embalagem de plástico, vem numa caixinha, então eu reduzo também as embalagens aqui. Outra mudança muito significativa foi começar a utilizar o coletor menstrual reutilizável. Eu deixo de utilizar o absorvente descartável, que também contém componentes plásticos. Afinal, uma mulher em média pode gerar aí até 15 mil resíduos de absorventes ao longo do seu ciclo menstrual. Outra mudança foi parar de utilizar os esfoliantes sintéticos, né? Porque muito deles contém essas micropartículas plásticas e passei a utilizar então borra de café para fazer a minha esfoliação facial e corporal. Outra mudança, outra dica bem legal é que dá para você reduzir o uso de sacolinha plástica, né? Que a desculpa às vezes de não deixar de utilizar a sacolinha plástica é os lixinhos na nossa casa. Como eu faço compostagem, reduzo bastante. E esses papéis, essas sacolinhas de papéis de pão ou outros saquinhos que a gente consegue reutilizar, eu coloco no lixinho do banheiro. Compostagem também é uma atitude assim significativa para a redução dos nossos impactos no geral. Afinal, 50% dos nossos resíduos é proveniente dos resíduos orgânicos que vem da preparação de alimentos. Então, ao fazer a compostagem, eu reduzo também o uso de sacolinhas plásticas nos meus lixinhos. Essa mudança aqui de preparar o meu próprio multiuso, ela também está meio que em teste, mas facilitou e reduziu o consumo de produtos provenientes de componentes sintéticos. Outra dica que também é significativa para a redução de plástico é fazer comprinhas de alimentos na feira, né? Isso a gente leva a nossa própria sacola. Produtos orgânicos também contribuem, afinal, né? Dentro dos fertilizantes também há produtos petroquímicos. E fazer sua própria hortinha. Isso também vai contribuir para que você reduza o seu consumo de plástico dentro do seu consumo de alimentos. Outra mudança é que eu decidi parar de comprar roupas novas, né? As nossas roupas são da maior parte de fibras sintéticas, né? Poliamida, poliéster, nylon, entre outros. Então, continuando alimentando esse fast fashion, comprando roupas atuais, a gente também está alimentando os produtos provenientes de fontes petroquímicas. Então, decidi comprar só de brechó, afinal não há roupa mais sustentável do que aquela que já existe. E aí, né, etapa 4 do processo de mutação sustentável é o ciclo de feedback, ver o que deu certo para você e aquilo que não deu certo, que você tem que ajustar. E, claro, continuar dentro desse processo de uma melhoria contínua. Afinal, nós temos aí os Objetivos 2030 da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde tem várias metas dentro desses 17 itens, e o plástico, ele está inclusive dentro praticamente de todos eles, né? Mas contribui principalmente com o ODS 12, 13, 14 e 15. E dentro desse processo, o meu indicador para 2030 é zerar o consumo e, consequentemente, geração de resíduos de plástico de fonte petroquímica. Ou seja, acredito muito que até 2030 a gente vai ter muita opção para utilizar o plástico descartável, seja ele de tempo de vida de menos tempo, né? Esse de até 1 ano, 2 anos, através de bioplástico, de fonte renovável dentro dessa cadeia de economia circular do ciclo biológico. E aí, só para compartilhar, a mudança que eu fiz em 2020 foi substituir
A escova de dente, que também é de plástico, as comuns que a gente conhece, pela escova de dente de bambu. Essa escova, depois que eu precisar descartar, eu posso colocar ela dentro de um processo de compostagem, porque é proveniente de recurso renovável. E aí, qual que vai ser sua meta em relação ao plástico? Ah, aproveito para falar também que essa blusinha que eu tô vestindo aqui hoje veio de brechó. Quer saber mais sobre os impactos socioambientais e saber como que a gente pode alterar os nossos hábitos para poder atingir uma sustentabilidade? Saber sobre gestão sustentável? Se inscreva aqui no nosso canal da Mutação Sustentável, acompanhe os processos da mutação sustentável nas suas redes sociais, porque muita novidade vem por aí.